Na nossa série de mensagens, hoje, a quinta parte dessa série de mensagens, estamos no Salmo 1, Salmo de número 1. Ele é a base para esta ministração de hoje. Não é exclusivo, não é apenas o Salmo 1. Longe disso. Quero sugerir os demais textos. Já a gente vai passear por eles. Amém? Desafio da leitura diária das Escrituras. A nossa série tem o nome de Aprendendo a Ouvir e a Praticar a Exposição Bíblica. Amados, ao longo desses dias, para ser mais preciso, esses últimos 5 domingos, 6 domingos, né? Porque um deles o pastor André esteve aqui. Então o pastor André pregou e não pregou dentro da mesma série. Mas, pulando esse domingo que o pastor André esteve conosco, os outros 5, contando com hoje, nós temos trazido para os irmãos essa série, Aprendendo a Ouvir e a Praticar a Exposição Bíblica. Ao longo desses dias, os irmãos têm visto que a Bíblia para nós, ela não é um amuleto. Ela não é como se fosse, digamos assim, um objeto que traz sorte, como uma ferradura de cavalo atrás da porta, né? Um pé de coelho pendurado no cós da calça, um galho de arruda na orelha, né? Tem casas que a gente chega e tem uma Bíblia aberta na estante, né? Às vezes, normalmente no Salmo 91, né, as páginas chegam a ter uma amarelinha de poeira, né? E imaginando que aquela Bíblia aberta ali naquele Salmo vai espantar algum mal-olhado, algum espírito ruim e vai trazer alguma boa sorte, né? E esse tipo de superstição, além de não trazer benefício nenhum para ninguém, ela traz, inclusive, um bloqueio de entendimento do que realmente seja a palavra de Deus. E a Bíblia para nós é muito mais, mas muito mais do que um amuleto que traz sorte ou que espanta mal-olhado. Nós não acreditamos nesse tipo de superstição. Se Bíblia espantasse mal-olhado, os personagens bíblicos, ou seja, seus próprios autores, não teriam morrido assassinados. A maioria deles torturados, mortos mediante mortes violentíssimas, exatamente em virtude da fé em Deus. A Bíblia para nós, ela é o nosso padrão de conduta. Tudo que nós podemos conhecer acerca de Deus e os relacionamentos entre Deus e o homem são extraídos aí da Bíblia. Tudo que nós podemos conhecer do Senhor Jesus Cristo, de toda a doutrina bíblica para a igreja, é extraído daqui da Bíblia Sagrada. Não existe nenhum outro livro que se compare e nem tampouco que a substitua. Ao longo desses séculos aí, muita coisa tem sido produzida. Bons homens têm escrito obras maravilhosas que nos auxiliam no momento de estudar essa palavra de Deus. Mas por mais corretas que sejam essas obras desses outros autores, nenhuma delas serve para superar a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Nenhuma delas é superior à palavra de Deus, e nenhuma delas traz para nós qualquer mandamento que eventualmente a Bíblia tenha se esquecido de dar. Como quem diga, olha, nós temos que fazer isso, mas isso não está na Bíblia. Mas é porque de repente Deus esqueceu, mas fulano lembrou e colocou. Não, isso não existe. Nós temos aprendido a ouvir e a praticar a exposição bíblica porque não existe outra forma de conduta cristã que não seja 100% baseada nesse texto sagrado, nesse conjunto de livros chamado Bíblia Sagrada. Amém, amados? Nós vimos, quando expusemos na semana passada, acerca dos últimos versículos da Bíblia, os últimos versículos do livro do Apocalipse, acerca dos flagelos e maldições que
a palavra promete que virão sobre as vidas daqueles que acrescentam alguma coisa à Escritura. E mais, também daqueles que omitem alguma coisa da Escritura. Porque nós entendemos que 100% das regras para a nossa vida encontram-se aqui. E homem nenhum tem autoridade, tem o direito de excluir nada e nem tampouco de acrescentar nada. Amém, amados? Dito isto, nesse nosso sermão de hoje, que tem como título o desafio da leitura diária, todo dia, das Escrituras Sagradas. As subdivisões desse sermão trazem as consequências do cumprimento desse desafio da leitura diária da Escritura. Um deles é a nossa obediência em santidade. E o texto sugerido é o de Jeremias 17, versículo 9, que diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Olha só. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o texto continua dizendo no versículo 10, lá, depois você vai ler em casa com paciência, Jeremias, capítulos do 1 até o 11, o capítulo 17, verso do 1 até o 11 ou 12, se eu não me engano, esse trecho aí que se parece um pouco com o Salmo 1, que é o nosso texto base de hoje. Quando o Senhor diz que Ele esquadrinha o coração do homem, Ele esquadrinha os pensamentos do homem, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração, e que esse coração é enganoso, esse nosso coração engana até nós mesmos, mas não engana Deus. Interessante, né? Filho engana pai, mulher engana marido, marido engana mulher, irmão engana irmão. E a gente vive, obrigado Naira, naquela vida de enganação, engana aqui, engana acolá, é enganado aqui, é enganado acolá, e Deus, nesse meio tempo, não sendo enganado por ninguém. Então o coração do homem é enganoso. Confiar 100% nele, nas nossas emoções, confiar 100% na nossa inteligência, na nossa força, é uma grande besteira. O segundo benefício do cumprimento desse desafio da leitura diária é agir como bereanos. Bereanos são os habitantes de uma cidade chamada Bereia, onde Paulo andou pregando no século I e observou no meio daqueles irmãos algo muito interessante. Você vai ler sobre isso no mesmo capítulo também 17, Jeremias 17, Atos 17 também. Olha, tá bom de decorar para quem anda sem caneta, né? Em Atos 17, os versículos 11 e 12, a palavra diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando nas Escrituras, olha só, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Qual era a característica daqueles irmãos lá de Bereia? Eles ouviam a pregação, mas eles não se contentavam apenas com o que ouviam. E o texto está dizendo que todos os dias eles consultavam a Escritura para ver se aquilo que estava sendo pregado realmente tinha a ver com o que a Escritura determinava. Quantos dos irmãos têm o costume de fazer isso, hein? Lê a televisão, vê lá um bichão bonitão pregando, hein?
recebe um vídeo na internet, rapaz, acaba que fala bonito, né? E de acordo com a Escritura Sagrada, será que ele está? Fala bonito? Fala. O cara também é bonitão? Vixe. Mas e o que sai da boca dele? Está de acordo com a Escritura? Sim ou não? E agora, como não ser enganado? Porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça, mas esse cara sabe muito, ele conhece muito, olha como ele cita os versículos bíblicos, assim de cabeça, decorado. Nunca que eu vou saber igual esse camarada, mas você não tem obrigação de decorar nada, mano. Não precisa decorar coisa nenhuma. Você precisa ter disposição para estudar diariamente. Se fosse uma coisa que fosse para decorar, com o tempo de crente que eu já tinha decorado e eu não andava nem com Bíblia mais. Eu leio ela exatamente todo dia, porque todo dia ela está me ensinando, está me tratando, está me lixando, me polindo, aparando arestas, tirando coisa ruim da minha vida, que ao longo desses anos todos ainda fica para trás, porque quanto mais eu me limpo, mais a impressão eu tenho de que estou sujo diante de Deus, por causa do tamanho da santidade desse Deus maravilhoso. Amém, amados? Um outro benefício desse desafio diário da leitura das Escrituras é a realização do nosso autoexame. O ato de olharmos para dentro de nós mesmos e então verificarmos se, de acordo com essa Escritura que todo dia a gente lê, a nossa vida está sendo levada de modo agradável a Deus ou não. Se como igreja do Senhor, se como servo do Senhor, eu estou cumprindo adequadamente o meu papel de anunciar a palavra, seja por meio das palavras ou por meio do conjunto das minhas ações, das obras, das coisas que eu pratico no meu dia a dia. Porque de acordo com aquilo que eu faço, eu posso levantar alguém como eu posso derrubar alguém. E a nossa responsabilidade nesse sentido é muito grande. Os textos são alguns, basicamente, para não ir muito longe, 1 Coríntios capítulo 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu sou livre em Cristo, mas se essa minha liberdade prejudica ou perturba a vida de outro, eu imponho a mim mesmo uma prisão para não prejudicar a ninguém. O capítulo 8, versículo 13 diz: e por isso, se a comida que eu como serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais eu vou comer determinada comida, para que não venha a escandalizar meu irmão. Eu gosto de comer determinada coisa, mas meu irmão, quando me vê comer aquilo, ele fica louco. Rapaz, tu come isso, Deus me livre, eu não quero mais nem olhar na tua cara. Olha a igreja onde tu anda, nunca mais eu vou lá. Tu come isso, rapaz? Tu come mucura com farinha de puba? Tu já comeu, né, Zimar? Então não coma mais. Se o irmão vai tropeçar em virtude do seu hábito, abandone. Ainda, no 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus e não para a glória nossa mesmo. E por último, cumpre o desafio de testemunhar ao mundo inteiro acerca do Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esses são os benefícios advindos do cumprimento desse desafio, o de ler diariamente a Escritura Sagrada. O livro dos Salmos é um dos livros que compõem a literatura de sabedoria, os livros sapienciais da Bíblia. E essa literatura começa no livro dos Salmos, logo com o primeiro capítulo, com o Salmo de número 1, trazendo para nós, de modo muito fácil de compreender,
com os comparativos bem simplesinhos que o salmista arranjou para nós, um ensinamento tremendo acerca dessa nossa responsabilidade para com a leitura e a vivência, segundo o que a Escritura determina. Vamos ler o Salmo? Amém? Salmo 1, que vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos, observem, essas Bíblias que acabaram de chegar nas mãos de vários irmãos aí, ela traz uma versão nova, chama NVT, nova versão transformadora. É uma linguagem com um português mais atual. Tá? Diferente dessa que eu uso aqui, que gradativamente vai sendo substituída, que traz um português bem arcaico, um português que lá em Portugal já é tido por antigo e em desuso, e a gente usa aqui até os dias de hoje, mas lentamente nós vamos trocando para a gente usar uma linguagem mais contemporânea, sem mudar o sentido do texto bíblico. Amém? Isso é importante que se diga. Bem-aventurado o homem aqui não no sentido de macho, mas o ser humano, a pessoa, que não anda no conselho dos ímpios. Olha, amados, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E ainda diz isso com advertência: não vos enganeis, não se enganem. As conversas ruins corrompem os bons costumes. Como vivemos cercados de conselhos por todos os lados. Conselhos para todos os gostos e desgostos. Tudo que se possa imaginar no meio da sociedade nós recebemos como aconselhamento para a vida. No meio da multidão de conselhos apodrecidos tem de tudo. Deus não existe. Primeiro é um extremo, Deus nem existe. Que nada, que Bíblia nada. Como diz uma colega minha, eu não vou acreditar num livro escrito por um bocado de criadores de cabra. Lamentável, né? Mas há um outro extremo que reúne pessoas que já conhecem a palavra, têm algum contato com ela, mas deturpam o que a palavra apresenta desse Deus, e aí vão dizer: não, realmente Deus existe. Olha só, de um lado Deus nem existe, do outro não, Deus existe sim, e Ele é bom, e a Bíblia diz que Deus é bom. Não, mas Ele é muito bom. Então, a Bíblia diz que Ele é muito bom. Não, mas Ele é tão bom, mas tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno. Ele é bonzinho demais, no fim das contas Ele vai dar um jeito de salvar até o capeta. Aí a pessoa vai além da Escritura, passa por cima dela, cria um deusinho, bonequinho, adocicado, pipoqueiro, que não tem juízo, não exerce a sua justiça e leva o homem ao entendimento de que ele pode viver como bem quer, que não haverá punição nenhuma para a sua vida, porque Deus é muito bonzinho. Então, amados, são conselhos que não se acabam nunca.
conselhos para que você seja desonesto, conselho para que você seja imoral, conselho para que você seja viciado, conselhos de todas as formas, modelos, maneiras, e pouco conselho de acordo com a vontade de Deus. E a palavra está dizendo que é bem-aventurado, é bem-sucedido, é feliz aquele que não anda segundo esses conselhos. De maneira nenhuma. E ele estende a relação com esse mau conselho a um andar, um se deter, ou seja, parar, e um se assentar. Então, primeiro você vai andando, vai cuidando das suas coisas da vida, vai trabalhar, vai para o comércio, vai ali, vai acolá, e o tempo inteiro sendo cercado de péssimos conselhos. Mas em algum momento você se detém, você para. Você para dar ouvidos àquele péssimo conselho. Já não foi suficiente você ouvir aquilo andando, cuidando da sua vida, cuidando das suas obrigações. De repente você para, opa! Parece que aquele conselho ali está uma beleza, deixa eu prestar mais atenção. E como se não bastasse parar as coisas que você estava fazendo para dar atenção àquilo, você se senta. Você só se senta na casa de alguém quando você está sem pressa, é ou não é? Você vai passando na frente da casa de um amigo, oi, a pessoa, rapaz, entra, vamos tomar um café. Não, eu estou com pressa, e você vai embora, né? De repente a pressa está meio pouca, você para, vai lá, pega na mão da pessoa, tudo, vamos entrar, vamos tomar um café. Não, rapaz, estou meio aperreado, e vai embora. Mas tem aquela ocasião que você entra, senta, cruza a perna, o café nem está pronto, você espera fazer, o gás acabou, a dona da casa vai mandar buscar um bujão, que você está tranquilo, aí senta, bate aquele papo. É assim ou não é? E olha como o salmista estabelece essa coisa. Você anda, você para, você senta, anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e, por fim, até se assenta na roda dos escarnecedores. Os que zombam da palavra de Deus, os que zombam da lei do Senhor, os que ridicularizam a Escritura Sagrada. E é impressionante, amados, que assim, num piscar de olhos, de repente você se vê envolvido com aquilo. De repente você começa a ver beleza naquela podridão. E de repente você começa a achar a igreja feia. O que a igreja ensina não é legal mesmo, não. O conselho ruim começa a encher teu coração, a encher tua cabeça. Versículo de número 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é aquele bem-aventurado, bem-sucedido, feliz, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o conselho do ímpio não é agradável a ele. Porque o caminho do pecador não lhe atrai. Porque a roda dos escarnecedores, para ele, é um lugar terrível, onde ele não quer estar. Ele tem prazer na lei do Senhor, ele ama a palavra do Senhor, ele medita nessa palavra de dia e de noite. A palavra de Deus para ele não é algo que dá coceira nos ouvidos, não é algo que incomoda, é algo que lhe agrada. E por causa disso, o mau conselho, o conselho do ímpio para ele deixou de ser interessante. Amém, amados? Agora, como você vai meditar numa lei de dia e de noite? Como você vai ter
prazer numa lei com a qual você não tenha nenhuma intimidade? E agora? Como você vai amar uma escritura que você não conhece? Não está familiarizado com ela? Como você vai identificar o conselho do ímpio? O conselho do pecador, a conversa fiada do escarnecedor, se você não conhece a palavra, não tem intimidade com ela? Estão compreendendo, amados, a necessidade de intimidade com essa palavra, o cumprimento do desafio da leitura diária dessa Escritura? Amém? Pesado, não é? Não é fácil. E nem fomos chamados para nada fácil. Verso 3. A característica desse irmão. Que coisa bela, olha só. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, glória a Deus, hein? Uma árvore plantada junto à corrente de águas. Não sofre com a sequidão do deserto. Não sofre com a estiagem. No tempo certo, no momento adequado, produz o seu fruto. E além de produzir o fruto na época certa, suas folhas não murcham. Não é como um pé de siriguela, por exemplo, para poder dar fruta tem que pelar as folhas. Não serve de sombra. Ai, quem depender de uma sombra de um pé de siriguela, de barriguda, do cajá, o cajazinho azedo. Fruto e folhas. Serve para conforto, serve para alimento. E isso o tempo todo. Amém, amados? Não é como um pisca-pisca, hora acesa, hora apagada, hora acesa, hora apagada. Hoje tem, hoje não tem. Hoje é bom, amanhã é ruim. Hoje faz bem, amanhã faz mal. Não, mano. Tudo quanto fizer será bem sucedido. É regido, é guiado pela palavra de Deus. Mas, amados, veja, meus queridos, isso só surte efeito na vida de quem tem intimidade com essa palavra, tem prazer nessa lei do Senhor. Não é feito como um sacrifício, como algo que dói, que machuca. Não, ela te provoca prazer, alegria. Você se alegra com ela. Você só medita de dia e de noite em algo pelo qual você está apaixonado. Todo mundo aqui um dia já esteve apaixonado, fora os que estão apaixonados hoje. Você se lembra? Assim que você conheceu aquele vampirinho que você chama de meu amor? Você, meu irmão, quando conheceu aquela gata, você lembra como é que era? Você ia trabalhar escutando o miado dela no juízo. Miau! Era assim ou não era? Você ia comer, oh meu Deus, será que meu amor, hora dessa está comendo também? Deitava para dormir, custava pegar no sono, só pensando na criatura. Era assim ou não era? E quando enfim pegava no sono, sonhava. E sonhava com o quê? Com o dito cujo, com a dita cuja. Era ou não era? Por que isso acontecia, amados? Que você estava apaixonado. Apaixonada, seu coração não cabia mais nada. O salmista está dizendo aqui que a relação desse bem-aventurado, que não anda segundo o conselho
dos ímpios com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, é precisamente esse relacionamento. Nós temos o hábito de chamar os nossos primeiros dias da caminhada cristã de vivendo o primeiro amor. E é muito legal, assim que a gente se converte, aqueles primeiros dias, alguém pregou o evangelho para nós, pregaram um monte de vezes, mas teve uma ocasião que pregou e a gente entendeu. Foi ou não foi? Aí a gente entendeu, porque o Senhor abriu o nosso coração para isso. O Senhor abriu nossa mente para esse entendimento. E nós então entendemos. Meu Deus, isso é o Evangelho. E a gente se vê maravilhado com aquilo. A gente vai dormir, não vê a hora do dia amanhecer para a gente ir pregar para um grande amigo, ir pregar para um familiar. A gente quer pregar para todo mundo. A gente pega uma carona com o carroceiro, prega para o carroceiro, prega para o burro, sai pregando para todo mundo, prega para os postes no meio da rua. A gente está maravilhado vivendo aquele primeiro amor, aquilo encheu o nosso coração. Com o passar do tempo, aquilo dá uma esfriadinha e é preciso a gente estar dando um cutucão, e a própria Bíblia fala, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, porque o Evangelho também não pode se tornar algo banal e corriqueiro na nossa vida. Olha a situação desse crente. Nessa lei, medita de dia e de noite. Produz o fruto na época certa. Tem uma folhagem que nunca murcha, em virtude da grande intimidade com essa lei do Senhor. Os versos 4 em diante vão trazer o oposto dessa situação. Olha que tristeza aí o versículo de número 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O primeiro contraste diz respeito a essa palha que o vento dispersa. Como é que é a folhagem da árvore plantada junto à corrente de águas? É uma folhagem que não murcha. E você sabe que você corta aí um galho de uma árvore, ele verde, ele pesa demais. Você tenta botar fogo, ele não pega fogo. Você tenta, espera que o vento carregue, não vai carregar, porque está pesado, é ou não é? É assim ou não é? Mas e uma palha seca? Serve para quê? Qualquer ventinho que dá, leva embora. Olha a diferença logo no aspecto físico. Os ímpios não são assim. Eles não são como? Não são como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas. Não produzem o seu fruto no devido tempo. Não têm uma folhagem que não murcha. E pior de tudo, nem tudo que eles fazem prospera. Algumas coisas prosperam ainda aos olhos desse mundo, prosperam aos olhos dessa terra, segundo as coisas materiais que nós damos tanto valor e que nós nos matamos uns aos outros por causa delas. Mas espiritualmente são nulos, inúteis, fúteis, à toa, podres, malignos. Os ímpios são o contrário disso tudo. São o oposto de tudo isso. A consequência, verso 5. Por isso, os perversos ou ímpios, tanto faz, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amados, eu não exemplifiquei para vocês acerca de um Deus falso criado, um Deus adocicado, um deusinho chumbrega, que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, bajulador,
criado pelo homem e não o Deus criador verdadeiro, que traz como características a ausência do juízo, uma justiça que não será exercida, que falsamente ensina que você pode viver como você bem quiser, que no final das contas vai dar tudo certo, porque Deus é tão bonzinho, mas tão bonzinho que não vai punir ninguém. Mentira, vai sim. Estes ímpios não prevalecerão no juízo. Pelo contrário, o juízo vem precisamente para estabelecer de uma vez por todas a condenação sobre suas vidas. Amados do meu coração, a igreja só existe na terra para trazer essa advertência para o mundo, que o juízo de Deus está vindo para ser derramado sobre o mundo inteiro, e que a única forma de ser poupado do exercício desse juízo é se submetendo a esse Deus misericordioso e salvador. Caso contrário, o fogo vai consumir. A igreja está na terra para trazer esse recado. Nós somos a voz de Deus para trazer essa advertência, cuidando de nós mesmos para que esse juízo não nos apanhe de surpresa e cumprindo devidamente com o nosso papel de anunciar isso a todo mundo. Se não fosse isso, nós nem estaríamos mais aqui. É a única utilidade que nós temos nessa terra. Deturparam a mensagem, enganaram o povo, fizeram mau uso da igreja, transformaram a igreja num clubinho social, onde as pessoas se reúnem para cumprir algum protocolo, algum ritual qualquer, e depois vão embora, cada um para o seu canto, um sem a menor preocupação com a vida do outro. Você cuida de ti, eu cuido de mim, farinha pouca, meu pirão primeiro, e vamos que vamos. Isso não é igreja do Senhor. Nunca foi, nunca será. A igreja do Senhor é a congregação dos justos, aqueles que sim prevalecerão no dia do juízo. E assim como nós fomos libertados com esse fim, temos a incumbência, a obrigação de anunciar essa salvação enquanto nós estivermos aqui, ainda que isso nos custe a vida. Amém? Versículo de número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer na literatura bíblica é se relacionar. Deus conhece o caminho dos justos porque tem um relacionamento com esses justos. O caminho dos ímpios perecerá porque não existe relação nenhuma com o Deus Salvador. Amém, queridos? Essas palavras não são moles. Podem não ser agradáveis, mas são palavras de vida, meus amados. E são elas que nos manterão vivos. E você só tomará conhecimento delas, só gerará intimidade com elas, só terá prazer nela, só passará a meditar nela de dia e de noite, se você tiver o hábito da leitura dessa palavra. Sem esse hábito, sem esse costume, a palavra de Deus para você vai ser algo estranho, que não vai cumprir cabalmente com seu devido papel. E sempre vai deixar a tua vida em suspense, como se alguma coisa enorme estivesse faltando na sua vida. Que sofre horrores para poder dedicar tempo da sua vida à leitura da Escritura. Mude esse hábito em nome de Jesus. Ore a Deus, clame a Deus para que Ele te perdoe,
para que Ele te dê força e sabedoria. E se você não tinha esse hábito, agora passe a ter. Adquira-o. Leia a palavra. Medite na palavra. Tome como hábito na sua vida, como um hábito literalmente vital. Assim como você come todo dia, assim como você bebe todo dia, assim como você dorme todo dia, também, todo dia, leia a palavra de Deus. Amém? Amém? Se intere da palavra de Deus, da lei do Senhor, para que ela faça parte da sua vida, em nome de Jesus.